Olá pessoal, tudo bom? Vou dar início aqui a uma série de videoaulas falando a respeito de computação gráfica 3D. A nossa ferramenta a ser utilizada vai ser o Blender, mas antes de botar a mão na massa, eu quero fazer uma breve introdução do conceito 3D. Hoje você tem aí filmes em 3D, você tem animações em 3D, mas o que é 3D afinal? 3D é um termo usado para definir objetos, visão em três dimensões. Ou seja, três dimensões você tem aí a altura, a largura e a profundidade. Eu vou estar mostrando aqui alguns exemplos de imagens para você ter uma ideia do que é aí do que eu estou falando. Então vamos lá. Aqui nós temos, antigamente a gente tinha os jogos em 2D que fazia a diversão da galera. Todos eles foram desenvolvidos em 2D, ou seja, duas dimensões. 2D era altura e largura. Você não tinha a profundidade. Então aqui, ó, todos os objetos aqui você pode observar que apesar de ser em alta resolução e um gráficozinho até bacana, mas ele não tem o que? A terceira dimensão. Ele é aqui 2D. Então assim, depois veio os 3D. Esse aqui é um exemplo de um jogo 3D, onde esse ponto de visão aqui tá meio assim, difícil para você identificar um pouco, mas dá para você ter uma ideia que você tem as três dimensões. Você vê a altura, a largura e a profundidade. Aqui a altura, né? A largura, a profundidade está escondida atrás dessa ponta aqui. Tem mais outras imagens aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui nós temos aqui, é interessante para você que vai mexer daqui para frente e vai acompanhar as nossas videoaulas aqui. É interessante você ver, pensar no seu ponto de visão, né? Como você observa um objeto, como que você vai desenvolver seu objeto. Você tem que pensar e observar bastante o próprio ambiente, seu ambiente natural, que é onde você está aí, no caso. Você pode olhar para qualquer objeto aí, fixar seu olho, e você vai ver ele em três dimensões. Você vai ver a altura, a largura e a profundidade. Eu usei esse exemplo aqui dessa imagem justamente para você ter uma ideia do que é que eu estou falando. Aqui tem aqui a linha horizontal, certo? E temos aqui o ponto de visão. Nosso ponto de visão, a visão humana, ela é espalhada assim, é como se fosse nesse raio aqui, tá vendo? Então assim, nosso foco, no caso aqui, o foco desse observador aqui está nessa parede. Então o que ele consegue observar através desse foco? Todos esses pontos aqui, ó, ele está conseguindo ver. O que está fora do ponto, ele não está conseguindo ver. Então assim, a ideia que a gente tem quando a gente observa nosso ponto de visão, nós vemos as três dimensões, né? Então assim, a gente vai ver muito isso mais daqui para frente. Então é bem interessante vocês saberem o que é a visão 3D, as dimensões, né? Então temos outros exemplos aqui que eu quero mostrar também, que é muito interessante. Esse aqui, ó, ele revela exatamente o que eu estava tentando falando para vocês lá naquela primeira imagem. Aqui nós temos os dois pontos. Isso aqui é chamado ponto de fuga ou de escape.
Eles usam assim esse termo. Então aqui o meu foco de visão está aqui nesse primeiro quadrado. Então o que eu consigo ver aqui? Eu consigo ver as duas laterais do quadrado. Eu não consigo nem ver o que tem em cima e nem o que tem embaixo. Quando eu mudo meu ponto de vista para baixo, o que eu consigo ver? Se esse quadrado tivesse aqui embaixo, eu ia conseguir ver o que? As duas laterais e aqui em cima, a parte de cima. E se esse quadrado fosse para cima, eu ia conseguir ver o que? Embaixo e as duas laterais. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente vai trabalhar com duas formas de visão. Eu vou mostrar elas para vocês aqui, para vocês entenderem do que eu estou falando. A gente vai ter a visão ortogonal, que é essa visão que você não vê a profundidade, tá vendo? Você só vê o que? A altura e a largura. E a perspectiva, que a gente vai ver bastante lá, que é a visão que você vê a profundidade, ou seja, que você vê o objeto ele em 3 dimensões, né? Então temos vários exemplos aqui. Aqui nós temos outro exemplo também de visão em 3D, que você vai ver o que? Aqui é a primeira posição do quadrado lá, aqui o quadrado está embaixo, então ele vai ver o que? A parte de baixo, as duas laterais e a parte de cima. Tudo que está abaixo e tudo que está acima ele vai ver o que? A parte de baixo e as duas laterais. Então aqui nós temos tá em cima, a gente vai, e no meio aqui, né, no caso a gente vai ver o que? No meio da linha horizontal a gente tem dois aqui ponto de fuga, e o nosso ponto de visão ele é o que? Ele está dividindo esses dois pontos de fuga. Você tem ponto de fuga para a esquerda e ponto de fuga para a direita. Tem mais outros exemplos aqui que eu gostaria de falar, que é esse aqui também, que é dois pontos de fuga, mesma ideia que eu estava usando no outro. Você vai ver o que? As duas laterais, porém você não vai ver a altura. Por quê? Você não vê aí em cima aqui do prédio, você não consegue ver a parte de cima, então você só vê o que? As duas laterais e nem a parte de baixo. Ok? Tem mais exemplos aqui, deixa eu ver. Aqui uma outra desenho com a visão perspectiva. E aqui nós temos as figuras também. Nosso ponto aqui de fuga, ou ponto de escape. Você vê aqui que eles são o que? Todos os objetos têm as 3 dimensões, a altura e a profundidade e a largura. Tá vendo? Beleza? Aqui nós também tem aqui um quadrado, né? Com os dois pontos de fuga, também outro exemplo. E aqui também o que eu estava falando, a perspectiva é a visão que a gente tem, a visão natural. E a ortogonal é uma mais quadradona, você não vê a parte lateral, você não vê a terceira dimensão, ok? Então essa aí foi a videoaula. Eu vou continuar aqui, que a próxima a gente vai entrar já botando para quebrar. Então é isso aí, galera, até a próxima videoaula.